Mas se você observar no capítulo de número 16 de aos Romanos, quando Paulo antes escreve aos irmãos em Roma, Paulo cita, só no capítulo 16, quando ele vai saudar os irmãos em Roma, ele cita pelo menos 26 pessoas pelo nome. Pelo menos 26 pessoas, Paulo cita o nome em Romanos capítulo 16. Pessoas que congregavam na cidade de Roma, na igreja de Roma. E ele ainda agradece, saúda outros que nem falam o nome. São dessas pessoas aqui que Paulo, acerca dessas que Paulo está se referindo. Ninguém tem o sentimento que Timóteo tem de se preocupar com a igreja em Filipos. Pelo contrário, não daria para lermos todo o capítulo 16 por causa do tempo. Volte agora as suas páginas da Bíblia para Filipenses capítulo de número 1. Pelo contrário, Paulo diz no verso 21 do capítulo 2, porque todos buscam o que é seu. A igreja de Roma, os irmãos em Roma, não estavam preocupados como estava o estado dos irmãos em Filipos. Com toda certeza, Paulo tinha comentado com os irmãos, à medida em que eles iam visitá-lo, e ele com toda certeza comentava, eu preciso mandar alguém a Filipos. Mas com toda certeza os irmãos iam respondendo, Paulo, eu não posso. Eu tenho que cuidar das minhas ovelhas, eu tenho que cuidar dos meus negócios, não dá para mim ir para Filipos, não. Paulo externa aqui o seu descontentamento com esses irmãos, quando ele diz, ninguém tem o sentimento que Timóteo tem de se preocupar, de pensar nos outros, na igreja. É aqui que vem a primeira marca na vida de Timóteo como servo de Deus, um submisso que era. Ele pensava como servo. A igreja de Filipos está preocupada com Paulo. A igreja de Filipos está preocupada com Epafrodito. A igreja está lá e eu estou à disposição, Paulo. Se quiser me enviar, pode me enviar, porque eu tenho orado constantemente pela igreja. Eu me preocupo com eles. Eis aqui o primeiro exemplo que nós precisamos seguir. Nós precisamos pensar como servos de Deus. Nós precisamos pensar nos outros. Quando dobrarmos os nossos joelhos, precisamos pensar dos irmãos. Eu fico muito preocupado quando começam os cultos de ceia, os cultos de ensino, culto de quinta-feira, que geralmente a gente faz um período de oração no início do culto. Eu fico muito preocupado quando eu levanto e vejo parte da igreja sentada. Porque tanto irmão, tantas pessoas que nós precisamos orar por eles, ou por nós mesmos. E o tempo que temos, o pouco tempo que temos, as poucas oportunidades que temos, nós não queremos ficar de joelhos pelos irmãos. Já parou para pensar quantas pessoas nós temos que apresentar a Deus? Tem um livro muito interessante, que me falha a memória agora do seu autor, mas o título do livro é Celebração da Disciplina. E não tem nada a ver com a disciplina do pai para o filho ou da igreja, absolutamente. É a celebração de uma vida disciplinada na presença de Deus, de uma vida devota a Deus. E nesse livro o autor propõe que enquanto andamos na rua, nós devemos fazer orações relâmpagos. Você está dentro do ônibus, à medida em que você olha para o cobrador, você deve dizer, Senhor, salva, no seu pensamento,
salva esse cobrador, Senhor. Guarda ele no seu serviço. Ele propõe que nós temos oportunidades de orar a todo momento. Quando estamos visitando alguém no hospital e quando passamos na frente de um outro quarto e de longe avistamos o doente, nós não precisamos ir lá e colocar a mão nele. Apenas em pensamento podemos dizer: Senhor, abençoe essa pessoa do quarto de número tal e dê vitória. Que proposta gloriosa! Se cada cristão entendesse essa disciplina de oração, imagine só como seria abençoado o nosso serviço. Enquanto você está na sua máquina trabalhando, você olha para o rapaz da máquina à frente e diz: Senhor, guarda ele, salva ele um dia. O seu patrão lhe dá bom dia e você diz: Senhor, salva ele. A todo momento estamos orando. Que proposta gloriosa! Pensar como servo de Deus. Nós precisamos pensar como servo de Deus. E Timóteo tinha essa marca. Ele pensava como servo. Eu me preocupo com os irmãos. Paulo, eu estou aqui, pode me enviar. Eu quero fazer a obra de Deus. A segunda marca na vida de Timóteo, que propõe que ele é submisso ao Senhor, está no versículo de número 22. Ele não só pensava como servo, mas ele havia sido treinado como servo. Olha o verso 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Paulo era um obreiro experiente. Paulo não colocou Timóteo na sua comissão de viagem missionária assim que Timóteo aceitou a Cristo, de forma alguma. Timóteo aceitou a Cristo muito provavelmente na primeira viagem missionária do apóstolo. Mas é só na segunda viagem missionária do apóstolo que Paulo leva Timóteo consigo, e ainda depois que escuta testemunho do jovem. Vamos confirmar esse negócio? Atos, capítulo 16. Atos, capítulo de número 16. Então, a partir do capítulo de número 13 de Atos é a primeira viagem missionária, e o capítulo de número 16 é o início da segunda viagem missionária. Muito provavelmente, Timóteo aceita Cristo na primeira viagem missionária de Paulo. E Paulo não disse, olhou para ele e falou: vem comigo, meu filho, você vai... Não. Paulo disse: fica aí, porque você tem que aprender muita coisa ainda. Eu fico muito preocupado com aquelas igrejas, e os irmãos sabem e conhecem um monte delas. A pessoa aceita Jesus no domingo. Na segunda ele é auxiliar. Na terça ele é diácono. Na quarta ele é presbítero. Na quinta ele é evangelista. Na sexta ele é pastor. Aí no sábado ele desvia, porque não tem firmeza nenhuma. Nós devemos nos preocupar muito com isso, com essa ascensão muito rápido. É preciso ganhar experiência. Tanto que o próprio apóstolo, ao escrever para Timóteo depois, Paulo dá nas recomendações de que um obreiro tem que ser, uma das recomendações, Paulo diz que não seja neófito, a fim de que não caia na sedução do diabo. Atos 16:1. Me acompanhei. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam
naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Observem verso 2, os irmãos davam bom testemunho dele. Então, Timóteo, ele ficou em Derbe, lá em Listra, em Cônio, e ficou aprendendo com a igreja os ministérios. Foi discipulado. Ele ficou lá. E depois que aprendeu, quando Paulo passa por lá na segunda viagem missionária, Paulo diz: agora você pode me acompanhar, filho. Vem comigo, que agora você tem experiência. E com Paulo ele ganha mais experiência ainda. Volte lá para o capítulo de número 2 de Filipenses. Então, Timóteo foi treinado como servo. Ele aprendeu que precisava ser servo. Quando, é muito interessante a gente analisar essa questão, porque quando essa questão de servo é imposta de uma hora para outra na vida da pessoa, quando a pessoa quer fingir que é servo de Deus, mas não é, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Quando a pessoa quer fingir que é piedosa, que é direcionada por Deus, quando alguém quer fingir qualquer devoção a Deus, esse fingimento nunca acaba bem. Lembram do capítulo 5 de Atos? A moda na igreja primitiva era doar tudo que tinham. Capítulo 4, Barnabé vende uma propriedade, entrega para os apóstolos. Esse é o point do momento. Qual era a marca do momento da igreja? Era dividir tudo, ter tudo em comum. De repente, Ananias fala para sua esposa: a gente também precisa. A gente precisa demonstrar que a gente é crente também. Vamos vender lá uma propriedade? Vamos! E venderam. Só que combinaram tudo em casa. Todo mundo pode acusar esse casal de tudo quanto é coisa, menos de uma coisa, de desunião. Eles eram unidos. Combinaram certinho em casa a mentira que ia contar na igreja. A gente pode acusar esse casal de tudo. De fingidos, de incrédulos, menos de desunidos. Eles eram unidos. Mas percebam que tudo aquilo que é forçado, tudo aquilo que é com fingimento, na obra de Deus não perdura, não continua. E logo foram desmascarados. Não dá, a pessoa não aguenta. Porque Deus não tem conivência com o erro. Deus não abaixa a sua cerca para ninguém. Ele é santo. E Timóteo foi treinado dessa forma. É preciso haver um treinamento. É preciso estar acostumado em ser submisso, senão não vai dar certo. É preciso estar acostumado a fazer a obra de Deus do jeito que tem que ser feita. É preciso ser discipulado. Por isso, nós pais não nos enganemos de forma alguma. É preciso ensinar o caminho da cruz para os nossos filhos desde pequeno. É preciso desde muito cedo ensiná-los o caminho do Calvário, a fim de que eles se rendam a Cristo e possam experimentar uma vida cristã autêntica. Filho de crente não é crentinho, como os irmãos costumam dizer. Absolutamente não. É preciso tomar cuidado.